Graça e paz de Cristo, amados! Este conteúdo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje abordaremos com rigor o tema Reconciliação com Deus, como superar obras más pela fé. Vamos descobrir como a reconciliação com Deus transforma obras más em vida santa, entender o papel da cruz, a justiça de Cristo e como viver pelo Espírito hoje. Se a gente observar a condição humana, assim sem filtros, a gente se depara com uma verdade que é inescapável. É de fato a única doutrina que não precisa de fé para ser comprovada: a nossa inclinação para o erro. Essa é uma evidência que fala por si só. A verdade é que, longe da retidão, a nossa condição é a que as Escrituras descrevem como alienados e ocupados com obras más. Então, para a gente poder entender a solução, é preciso primeiro fazer uma análise estruturada do problema. Vamos começar pela seção 1, a alienação original. É aqui que está a raiz da nossa separação de Deus e, na verdade, o ponto de partida de toda essa questão. No plano teórico, a condição humana sem uma intervenção divina é isso, uma separação que não dá para superar. O pecado acabou criando um abismo enorme entre a humanidade e Deus, um abismo que nenhum esforço nosso consegue atravessar. É como tentar pular um oceano, a queda é certa. E é essencial aqui ter rigor conceitual. Afinal, o que são obras más? Veja, não se trata apenas de atos que são obviamente perversos. Estamos falando de todas as ações, até aquelas que parecem virtuosas, mas que, quando feitas a partir da nossa própria força, da nossa motivação, elas estão contaminadas pelo nosso ego. E por isso, são insuficientes para atender ao padrão de justiça de Deus. Agora, o ponto interessante é que, mesmo diante dessa alienação, a iniciativa de consertar as coisas nunca foi nossa. Pense bem, desde o Éden, quando o homem se escondeu, foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi ele quem foi buscar o que estava perdido. A pergunta "onde estás?" continua ecoando como um lembrete atemporal de que o Criador é quem busca ativamente a sua criatura. Bom, tendo estabelecido a profundidade do problema, que é a nossa alienação, vamos passar agora para a solução divina. Na seção 2, nós vamos explorar a ponte da reconciliação, que é justamente a resposta de Deus para esse abismo que nos separava dele. A aplicação prática nos mostra um contraste que é essencial. De um lado, você tem o esforço humano, que é como uma caminhada em círculos no deserto, só leva à exaustão. Do outro lado, você tem a justiça de Cristo. Essa é a ponte sólida que une as duas margens. É um resgate pago integralmente que nos leva à verdadeira aceitação e a um progresso espiritual real. E essa ponte funciona porque Cristo assume uma posição legal por nós. Pense nisso. Perante o tribunal divino, ele não é apenas alguém que intercede. Ele é o nosso substituto, o nosso fiador. Ele não pede para a dívida ser perdoada. Ele paga a dívida em nosso lugar. Ele satisfaz plenamente a justiça da lei. O mecanismo teológico por trás disso tudo tem um nome: justiça imputada. É um conceito essencial, que descreve uma transação divina. Basicamente, a retidão perfeita de Cristo é transferida, é creditada na conta do pecador que crê. Então Deus nos aceita não com base no nosso histórico de falhas, mas no histórico perfeito do seu Filho. Mas veja bem, essa reconciliação não é apenas um evento legal, distante. Ela resulta numa vida que é radicalmente transformada, aqui e agora. Na nossa sessão final, vamos explorar essa nova realidade, a vida transformada, uma jornada que vai do deserto da alienação direto para o jardim da comunhão. Concluímos esta sessão observando a mudança mais fundamental de todas, que acontece na motivação do coração. Antes da reconciliação, a obediência é quase uma barganha, uma moeda de troca na tentativa de merecer a salvação. Depois da reconciliação, ela se transforma. Vira uma linguagem de amor, uma resposta de gratidão por uma salvação que já foi completamente recebida. E essa mudança interna, essa transformação profunda e edificante, é o que as Escrituras chamam de novo nascimento. Não é só uma reforma do comportamento por fora, é uma recriação do coração que agora passa a estar em harmonia com a vontade de Deus. Essa jornada de transformação é sem dúvida um tema profundo e essencial. Por isso, para aprofundar a compreensão destes assuntos atemporais, fica aqui o convite enfático para que visitem o portal Encher os Olhos. E, claro, para que compartilhem esta explanação com quem talvez precise ouvir sobre esta esperança. E, retomando o ponto crucial, a vida reconciliada opera sobre um novo poder. Ela é caracterizada por um caminhar no Espírito, onde a justiça da lei se cumpre em nós pela obra de Cristo e não mais por nosso esforço legalista. É a transição definitiva da rebelião para a lealdade e da alienação para a comunhão.
Tudo isso nos leva a uma questão final, para uma reflexão bem pessoal. À luz do que foi analisado aqui, cabe uma avaliação sincera. Será que existe a tentativa de comprar um lugar no céu com boas obras, de viver como se a ponte para Deus dependesse da força dos próprios músculos, em vez de descansar na obra consumada de Cristo? Fica a reflexão. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno, e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.